E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho de conceito de mol e a relação do mol com o número de partículas. Você quer aprender um pouquinho sobre isso? Vem comigo então na aula. Vamos lá então, pessoal, vamos iniciar então essa aula comentando um pouquinho sobre o conceito de mol, que é tão importante aí, bastante utilizado na química, principalmente na parte mais quantitativa dos processos químicos, né? Quando a gente fala de mol, pessoal, o que a gente sempre precisa ter em mente? Que o mol nada mais é que um conjunto de partículas. Assim como a gente pode usar, por exemplo, o que é comum a gente no dia a dia falar quando a gente tem um conjunto de 12 ovos? O que é comum a gente colocar como um conjunto de 12 ovos a mesma coisa que uma dúzia. Então, assim, uma dúzia é como se fosse a dúzia, um conjunto daquela quantidade de ovos que é relativa a 12. Então, se eu falar assim, por exemplo, para vocês, 3 dúzias de ovos, o que já vem na sua cabeça em mente que você vai fazer para que você saiba quantos ovos tem naquele conjunto de 3 dúzias de ovos? É você fazer 3 vezes a quantidade de uma dúzia, que seria 12 ovos cada dúzia, né? Então 3 vezes 12, que é 36 ovos. E assim vai. Normalmente a gente utiliza essa forma de designar na forma de conjuntos de, vamos dizer assim, de certas quantidades, de certas coisas, de certas substâncias, para facilitar a gente numericamente falando, né? Então, o mol nada mais é que isso na química. O mol, ele é uma forma de você facilitar de colocar um certo conjunto de partículas nesse caso. Porque, como se sabe, a química na sua escala mais, vamos dizer assim, microscópica, quando a gente vai adentrando dentro dos materiais, a gente percebe que normalmente os materiais são formados por pequenas partículas, pequenas moléculas, pequenos, vamos dizer assim, átomos, compostos iônicos, então pequenas unidades, vamos dizer assim. Só que como no dia a dia a gente está acostumado vamos dizer assim, medir as quantidades em química em uma escala mais macroscópica, então normalmente se a gente mede a massa de um certo material que você quer medir lá, em geral é muito mais fácil em escala macroscópica a gente medir quantidades que a gente consiga de alguma forma quantificar, visualizar, né? Então, como essas quantidades de partículas normalmente são muito grandes em escala macroscópica, são assim zilhares de partículas quando a gente vai mexer com a química em escala macroscópica, é comum, ao invés de a gente utilizar o número de partículas que está envolvido, o número de moléculas de um certo composto ou de átomos de um certo elemento químico, é comum a gente utilizar esse conjunto de unidades de partículas que a gente chama de mol. Então, beleza. E quanto que vale um mol? Quantas partículas que tem dentro de um mol de partículas? Isso é descrito por uma constante que a gente chama de constante de Avogadro, em homenagem ao cientista Avogadro que trabalhou muito nessa questão, e aí quando outros cientistas descobriram esse valor da quantidade de partículas presente em um mol, o que aconteceu? Eles deram esse nome em homenagem ao Avogadro, que contribuiu tanto aí para a química nos seus experimentos, né? Então o que acontece? Um mol nada mais é que 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então se eu falar assim, né, em tal recipiente tem 1 mol de moléculas de água, de H2O. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Que lá tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. É um número complicado de a gente conseguir mensurar, porque é um número muito grande. Um mol é um número muito grande de moléculas, vamos dizer assim, nesse caso que eu estou dando exemplo, de moléculas de água. Então, é como se eu falasse um número que você colocasse aproximadamente o número 6 e colocasse 23 zeros em seguida do 6 para representar o quanto de moléculas de água que tem em um mol.
E é comum, normalmente, quando a gente manuseia materiais macroscópicos, aqueles materiais visíveis para a gente, que tem essa quantidade de moléculas, de partículas, de átomos que a gente está mexendo. Então, por isso que o mol é tão utilizado na hora da gente quantificar a quantidade de moléculas que tem das substâncias que a gente está manuseando. Então, eu quero que vocês tenham em mente que mol nada mais é que um conjunto de partículas. As partículas podem ser átomos, se você estiver falando de átomos, podem ser moléculas, se estiver falando de moléculas, e o que importa é que é um conjunto de unidades, vamos dizer assim, de partículas. Beleza. Então, é esse valor da constante de Avogadro que vocês sempre vão ter em mente quando quiser ter uma relação de 1 mol, quanto que vale em número de partículas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui em torno de uma reação química para vocês verem como que a gente vai fazer uma leitura de uma reação química, seja em número de moléculas ou de mol. Então, eu coloquei o exemplo aqui da reação para a formação da água, né? Se utilizando gás hidrogênio e gás oxigênio. O que acontece? Até então, se você viu química e ainda não tinha visto essa parte de mol, normalmente, como que a gente representaria falando em termos de moléculas? Como se fosse a reação acontecendo com poucas moléculas, se a gente fosse dizer, fazer a leitura dessa equação, o que ela está significando dizer aqui. Então, a gente faria a leitura da seguinte forma, que 2 moléculas de gás hidrogênio vai reagir com uma molécula do gás oxigênio, produzindo 2 moléculas de vapor de água, né? Da água gasosa. Ok. Essa é uma forma da gente dizer colocando poucas moléculas ali, que está mostrando essa proporção de moléculas que a reação da água precisa ter para acontecer. Precisa ter uma proporção de 2 para 1 para formar 2. Então sempre é uma proporção que tem que ser mantida para que a água seja formada. Beleza. Só que, normalmente, quando a gente vai por exemplo, realizar qualquer reação desse tipo no nosso cotidiano ou num laboratório, por exemplo, de química, é comum a gente trabalhar em quantidades maiores. E quando a gente trabalha em quantidades maiores, até por questão de limitações mesmo, da gente pesar lá uma certa quantidade daquela substância, e quando a gente pesar aquela certa quantidade, que tem uma limitação da balança, por exemplo, que a gente está usando, ainda assim, mesmo que a gente pese pequenas quantidades que sejam mensuráveis e visíveis para a gente, é muito complicado a gente pesar poucas moléculas. Então, é por isso que é comum a gente trabalhar, nesse caso, com mol. Só que uma coisa interessante da gente trabalhar com mol é que a proporção de você falar de 2 moléculas reagem com uma molécula, produzindo 2 moléculas, se mantém a mesma quando a gente usa mol. Então, mesmo que a gente trabalhe com um conjunto de moléculas muito grandes, a proporção numa reação química se mantém quando a gente usa mol. Então, ó, sempre tenha em mente, quando a gente fala mol, eu não estou falando de uma abreviação de molécula. Tem gente que acha que mol é só uma forma abreviada de dizer molécula. Não. Quando a gente fala mol, a gente está dizendo que é um conjunto de moléculas que, quando tem 1 mol, esse conjunto de moléculas é de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é a constante de Avogadro, certo? Como que a gente leria essa mesma reação, no caso, se utilizando de quantidades, conjunto de moléculas, no caso mol? A gente leria da mesma forma que a gente leu a primeira, só que agora utilizando o mol, a proporção se mantém a mesma. Então a gente vai ler que 2 mol de moléculas do gás hidrogênio reagem com 1 mol de moléculas do gás oxigênio, transformando-se em 2 mol de molécula de água no estado gasoso. Então vocês percebem que a proporção se manteve a mesma e sempre vai ser assim. E é sempre importante vocês utilizarem essa quantidade do mol, porque isso vai facilitar bastante os cálculos na hora de representar. Porque é como você, por exemplo, deu um exemplo da dúzia e dos ovos, que é um exemplo que, assim, até que não é uma diferença tão grande de quantidade. Você falar 1 e falar 12. Mas se você vai aumentando essa quantidade de ovos, por exemplo, se você falar 48 ovos, fica mais fácil, matematicamente falando, a gente dizer 4 dúzias, né? O número fica menor. No caso do mol, isso é mais relevante ainda, porque a quantidade de partículas que a gente está falando é muito grande. 6 vezes 10 é 23, é 6 com 23 zeros
depois do 6 para a gente representar esse número. Seria um número muito grande, por isso que é comum a gente usar o mol, beleza? Então vamos continuar. Só que quando a gente vai falar do mol e que, por exemplo, a gente tem uma certa quantidade em mol e quer converter, por exemplo, essa quantidade em número de partículas, tenha em mente, pessoal, quando eu falo número de partículas, eu tô querendo dizer, pode ser número de moléculas, número de átomos, número de unidades elementares com que você está trabalhando, né? Ou com que você está analisando. Então, pense sempre dessa forma. Partículas é um nome mais generalista nesse caso. Então, assim, vamos ver como que a gente faz pra gente, quando a gente quer transformar uma certa quantidade de mol, conjunto de moléculas, em número de moléculas, número de partículas. Então, normalmente a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que nada mais é que uma relação entre esse n aqui, que é o número de partículas, é o número de partículas real que você quer calcular, ou que você já tem, vezes, igual, né, número de mols, aí sim. Tem 2 mol de moléculas de água lá, tem 3 mol de molécula de água, então esse nzinho aqui vai ser o número de mols, do conjunto de partículas, né? Vezes esse Na, que nada mais é do que a constante de Avogadro, que tem aquele valor lá que a gente já tinha visto no slide anterior, que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas, vamos colocar aqui. Lembrando que pode ser, em alguns casos é utilizado também um valor aproximado de 6 vezes 10 a 23, né? Desconsidera esse 0,2, mas é só uma aproximação. Mas o valor mais correto está aí, 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Beleza. Então esse valor da constante de Avogadro é sempre um valor, ele não muda, é uma constante que sempre que a gente falar de um mol, é esse valor que um mol tem. Então é esse valor de número de partículas, número de moléculas que um mol tem, sempre. Se eu falar 1 mol de moléculas de água, 1 mol de átomos de ferro, eu estou querendo dizer 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então é sempre assim que a gente vai representar. Então uma das formas da gente representar é usando essa fórmula, que o número de mols vezes essa constante de Avogadro vai dar o número de, de partículas ou de moléculas que tem naquele sistema, certo? Obviamente a gente pode, se a gente tiver o número de molécula já do sistema, quer descobrir o número de mol, é só a gente passar essa constante de Avogadro dividindo, então a gente pode representar da seguinte forma, que o número de mols é o número de partículas dividido pela constante de Avogadro, que é o número que você já tem. Então normalmente, sempre que a gente for trabalhar dessa forma, esse valor do Na sempre já vai ter, porque esse valor é uma constante, é sempre o mesmo valor. O que vocês vão precisar normalmente encontrar, que ou vai ter um ou vai ter outro, quando você quer converter um no outro, é esse número aqui de partículas ou o número de mol de partículas. É um ou outro que vai ter, que normalmente você vai ter que converter um no outro. E para converter, é só você substituir nessa fórmula. Se você quiser achar o número de partículas, você põe aqui o número de mols, multiplica pela constante de Avogadro, que é esse valorzão aqui, que normalmente vai ser dado, né? E faz essa multiplicação, você vai ter o número de partículas. Se você quer obter o número de mols, você já tem o número de partículas e quer saber quantos mol tem aquela quantidade de partículas, você coloca no lugar desse nzão aqui o número de partículas que tem, divide pela constante de Avogadro, que você vai obter o número de mols. Então, é dessas duas formas que pode ser feita. É a mesma equação que você só rearranja ela para calcular ou o número de partículas ou o número de mol de partículas, que é o conjunto de partículas, né? Beleza. Uma outra forma que é comum a gente usar ao invés de usar fórmula, que inclusive é uma forma que eu uso bastante, que é utilizar relações de regra de 3 para você poder fazer esse tipo de cálculo. Então, como a gente sabe que essa quantidade de partículas da constante de água Avogadro é por mol, então é sempre um mol tem essa quantidade, a gente, por regra de 3, a gente consegue converter uma na outra. Então, por exemplo, a gente pode fazer assim, ó, se a gente não quiser usar a fórmula, uma outra possibilidade seria 1 mol de partículas equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Partículas, no caso. Então, vamos colocar aqui partículas. Só para ficar mais generalista. Tá.
Aí, dependendo que você não tem e quer encontrar, por exemplo, tenho 3 mols lá da substância. Então, 3 mol vai ser o número de partículas que você quer descobrir. Então, faz aquela regrinha de 3, multiplicação em cruz lá, bababá, calcula o número de partículas. O contrário também pode ter. Você tem, às vezes, esse número de partículas e não tem o número de mol. Então, você vai usar aqui o nzinho aqui para o número de mol que você não tem e vai colocar aqui embaixo o número de partículas que tem. Ou seja, quando você tem esse valor da constante de Avogadro, você tem essa relação de converter mol em número de partículas. Então, tendo esse valor, você já tem a relação. Você sabendo essa relação, que 1 mol vale isso de partículas, você consegue obter qualquer outro valor fazendo essa conta de regrinha de 3 ou usando a fórmula de número de partículas ou de mol, converter um no outro. Beleza? Então essa é a relação entre a quantidade de matéria, que é o mol, e número de partículas. Sempre usar a constante de Avogadro nesse caso. Ela que vai dar essa relação. Porque ela vale a um mol da certa substância que você está analisando. Certo? Então vamos fazer um exemplo aqui só para vocês praticarem sobre isso tudo que eu estou falando, né? Então assim, ele fala aqui no exemplo, calcule o número de moléculas presentes em 2 mol de água. 2 mol de H2O, ok. Aí ele dá o valor da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. A gente pode fazer de duas formas, como eu tinha falado antes. Ou usar a fórmula, que já está pronta, ou usar a regra de 3. Uma coisa, pessoal, independente de usar uma ou outra, a regra de 3, ela, quando você for resolvê-la, na hora que for fazer aquela multiplicação em cruz lá e tal, ela vai chegar na fórmula. Então, tipo, a regra de 3 sempre chega na forma que a fórmula foi estruturada. Então, no final, se eu usar uma ou outra, não tem problema nenhum. Vamos, por exemplo, fazer pela regra de 3, e eu vou mostrar para vocês que a regra de 3 ela vai chegar na fórmula. Então, ó, quer ver? 1 mol, então, ó, qual que é a regra de 3? Aqui 1 mol, no caso ele tá falando aqui de água, né? Então a gente vai falar aqui, ó, 1 mol de H2O, ou seja, 1 mol do moléculas de água equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, de H2O. Beleza, temos essa relação. Só que agora a gente quer descobrir 2 mol de água, quanto que vai ter. Então a gente só coloca aqui embaixo, mol embaixo de mol, 2 mol de H2O, vai ter um N, que é o número de moléculas, pode chamar de X, que tanto faz, mas N, que é o número de moléculas de água que tem lá em 2 mols. Então como que a gente vai fazer? Vai fazer aquela multiplicação em cruz, né? Então vai ficar N vezes 1, N, igual 6,02 vezes 2, então a gente vai fazer 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, né? Aqui o mol acaba cancelando com o mol, né? Quando a gente faz essa divisão aqui, ó. Aqui é como se fosse uma divisão, né? Uma razão aqui, uma divisão, igual a outra razão aqui, outra divisão. Então, tipo, aqui vai cancelar, o que vai sobrar é só o número de moléculas de água. Beleza. Então, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. O 10 a 23 nesse caso não vai mudar. A gente vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes esse valor aqui. Então, que no final das contas vai ficar 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou seja, essa é a resposta de 2 mols, quanto que tem de moléculas... Opa! De moléculas de água, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água, uma quantidade bem grande, né? Então, é exatamente esse o valor. Se a gente quisesse usar a fórmula, gente, lembra que a fórmula, ela vai dar dessa seguinte forma, o Nzão é igual ao Nzinho vezes o Na. Olha aqui, ó, o Nzinho, olha o 2 aqui. Multiplicado pelo Na. Quem que é o Na? Esse valor aqui, olha ele aqui, ó.
Você tá vendo que essa multiplicação, Nzinho vezes Na, a gente fazendo pela regrinha de 3, no final chegou nessa mesma relação? Então, na realidade, a única diferença é que usando a fórmula, se você lembrar da fórmula, você vai já chegar nessa relação direta. Você não vai precisar montar essa regrinha de 3. Mas em casos que você não lembrar da fórmula em algum momento, não tem problema nenhum usar a regra de 3, porque você sabe a relação de mol para o número de partículas, quanto que é. Então, você sabendo disso, sabendo a constante de Avogadro, você resolve qualquer um, independente de saber a fórmula ou não, porque você sabe a relação, certo? Então é basicamente isso que eu queria falar nesta aula. Na próxima aula a gente vai ver uma relação aí dessa quantidade mol com a massa molar, que aí vocês vão ver que já vai ser de uma maneira um pouquinho diferente, mas que nada mais vai ser que também uma relação similar a essa relação que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.